Você já ouviu falar que o ego é o seu inimigo, certo? Que ele é responsável por arruinar relacionamentos, bloquear seu crescimento e te afastar do sucesso. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas metade da verdade? E se o ego, quando bem compreendido e estruturado, não fosse obstáculo, mas sim um trampolim para o sucesso? Se prepare. O que você está para ouvir não é mais um discurso raso sobre humildade ou autossabotagem. É uma jornada profunda sobre identidade, ambição, transformação e responsabilidade. Você vai descobrir por que o ego pode ser o maior sabotador da sua vida ou a força que te empurra para alcançar níveis que você nunca imaginou ser possível. Na linguagem popular, ego virou sinônimo de arrogância. Mas essa é uma visão extremamente limitada e muitas vezes equivocada. Na psicologia clássica, especialmente na teoria psicanalítica de Freud, o ego é o centro da identidade. Ele atua como um mediador entre os impulsos do id, que é seus desejos instintivos, e o superego, sua consciência moral. É ele quem tenta equilibrar o prazer imediato com as exigências da realidade. Ou seja, o ego não é vilão, ele é estrutura. Sem ego, você não tem senso de individualidade. Você se perde em desejos alheios, opiniões externas e expectativas sociais. Sem ego, você não vive como sujeito, vive como reflexo. Vamos estabelecer uma diferença crucial. Existe um ego saudável e existe o ego frágil. O ego saudável é silencioso, firme e adaptável. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque é sustentado por uma autoestima construída com base na verdade e na experiência. Já o ego frágil grita, precisa de validação constante, reage com raiva a críticas e se ofende com facilidade. Ele vive no medo de não ser suficiente. Pense nisso. Pessoas com ego saudável conseguem ouvir não sem se desmoronar. Conseguem ser contrariadas sem explodir. Sabem reconhecer erros sem perder o valor próprio. Isso é poder emocional. Pouca gente percebe isso, mas o ego é moldado muitas vezes na sua infância, principalmente nos ambientes onde identidade e afeto foram negados. Crianças que crescem sendo invalidadas tendem a desenvolver dois caminhos: um ego inflado, como uma armadura, ou um ego retraído, como fuga. Em ambos os casos, o problema é o mesmo, um senso frágil de valor próprio. Mas aqui está uma chave. O passado influencia, mas não determina. Você pode escolher reconstruir o seu ego. Com consciência, coragem e consistência, é possível trocar a identidade herdada por uma identidade construída. Vivemos numa cultura que idolatra a humildade, mas muitas vezes o que é vendido como humildade é medo disfarçado. Tem gente que tem talento, mas não ousa se destacar. Tem gente que sabe o que precisa fazer, mas se esconde atrás do discurso do "não quero parecer arrogante", mas vou te dizer com uma certa franqueza: não brilhar para agradar os outros é o maior egoísmo que você pode cometer no seu próprio potencial. A verdadeira humildade não é se oprimir, é reconhecer o próprio valor e colocá-lo a serviço do mundo. Nos bastidores da alta performance, seja em esportes, arte, empreendedorismo ou liderança, uma coisa se repete: o ego bem construído é indispensável. Você acha mesmo que alguém como Kobe Bryant, Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo, Steve Jobs chegaram onde chegaram sem o ego? Eles tinham algo em comum, uma convicção inabalável de que estavam destinados à grandeza. E isso não é arrogância, isso é clareza. É impossível sustentar excelência em ambientes de pressão sem uma forte estrutura de ego. O ego é o que te segura de pé quando tudo à sua volta parece estar ruindo. Existe um estado mental chamado flow, ou estado de fluxo. É quando você está tão conectado com a atividade que o tempo desaparece.
Sua mente se alinha com a ação e tudo começa a fluir. Pesquisas mostram que um senso claro de identidade e propósito pessoal é uma das chaves para entrar neste estado. Ou seja, quando o ego está alinhado com o que você está fazendo, quando ele está a serviço da tarefa e não do egoísmo, você atinge o auge do seu desempenho. Você não pensa, e se eu errar? Você simplesmente começa a agir sem vontade própria. No mundo atual, quem não sabe se adaptar acaba se frustrando. E o mesmo vale para o ego. Um ego rígido se ofende com mudanças. Um ego adaptativo se reinventa. O ego adaptativo é aquele que sobrevive à crítica, aprende com os erros, se reconstrói a partir de experiências. Ele não se apega à imagem, ele se apega ao progresso. A verdade é dura. Você só vai evoluir de verdade quando tiver coragem de enterrar versões suas que já não servem mais. O apego ao seu eu atual é um dos maiores inimigos da transformação. Não adianta somente entender, é preciso aplicar. Aqui vão 5 práticas para construir um ego saudável. Primeiro, autoconhecimento estruturado. Analise suas reações. Pergunte-se: por que isso me incomodou tanto? O que está em jogo? Quais crenças foram tocadas? Segundo, exposição progressiva ao desconforto. Você só cresce quando é desafiado. O ego se fortalece na fricção entre medo e ação. Terceiro, diálogo interno construtivo. Aprenda a conversar consigo mesmo com firmeza e compaixão. Corrija sem se punir. Apoie sem se mimar. Quarto, referência interna, não externa. Tenha como parâmetro sua evolução, não a comparação com os outros. Quinto, capacidade de se reinventar. Identifique ciclos que se encerram e tenha coragem de abandonar quem você foi para se tornar quem precisa ser. O ego mal gerido também é tóxico para as relações. Pessoas com ego frágil buscam controle, reconhecimento constante ou aprovação do outro para se sentirem inteiras. Isso gera dependência emocional, ciúmes, necessidade de competição e uma relação onde ninguém cresce. Já pessoas com ego fortalecido criam relações saudáveis porque não precisam ser validados o tempo inteiro. Elas se bastam e isso permite amar com liberdade. Toda construção real de ego passa pela dor. Dor de ser ignorado, dor de falhar, dor de não ser reconhecido. Mas é aí que mora a força, porque quem transforma a dor em propósito, transforma sofrimento em identidade sólida. O ego não é construído no conforto. Ele nasce da superação, da entrega e da disposição de olhar para dentro com coragem. Você quer um ego forte? Então esteja disposto a passar pelas fraturas que ele exige. Agora eu te pergunto, será o que te impede de vencer é a falta de talento ou o medo de se assumir como protagonista? Será que você está preso a uma versão sua que já expirou? Será que está negando seu brilho por medo do julgamento? E se o seu ego não for o problema, mas o seu potencial adormecido? A partir de hoje, pare de fugir do ego. Use o ego como um alicerce, como proteção, como impulso para você começar a agir. Porque no fim das contas, o ego não é o que te separa do sucesso, é o que, bem usado, pode te levar até ele. E a escolha continua sendo sua. Se você quer transformar sua forma de pensar e conquistar uma mentalidade que te impulsione para o sucesso, eu tenho algo que pode te ajudar. O e-book Mentalidade Vencedora. Lá, você vai encontrar ferramentas práticas para expandir sua consciência, superar bloqueios e agir com coragem e responsabilidade na sua vida. O e-book estará no primeiro link da descrição e no comentário fixado.